Salve Elipa, salve quebrada! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um programa Elipa Connect, trazendo mais um convidado especial. E hoje também de volta a nossa apresentadora aqui, Fabi. O pessoal já estava sentindo falta dela aí, não Tô de estava volta. legal. Hoje tá um pouco melhor e tá aqui com a gente, né? Tô de volta. Melhoras, é isso aí, vamos lá. E gente, hoje o nosso convidado muito especial aqui, Roger Galdino, ele que palestra sobre diversidade, liderança inclusiva, letramento racial. Hoje o papo aqui tá recheado, cara. Tem muita coisa legal pra gente conversar. É ou não é, Roger? Dá um oi aí pra galera. É Tudo isso. bom, mano? Poxa, tudo bem. Obrigado, boa tarde, Fabi, Ozzy. Obrigado pela receptividade. Uma honra imensa estar com vocês aqui. Espero que seja um bate-papo bem saudável Com e cheio de certeza, trocas mano. positivas, É né? isso aí. E já agradeço desde já por ter aceitado aí nosso convite, Que né, é mano? Pra isso. estar aqui À hoje disposição. falando sobre questões tão importantes, né, para toda a galera, principalmente pra gente, né, aqui que mora em periferia, né, Sim, que sofre muito essas questões raciais em tudo que é lugar, né, velho? verdade. Então, eu acho que só pra gente iniciar aqui, né, vou começar. Roger, de onde que você veio? Você é daqui de São Paulo? Você nasceu por aqui? Onde Boa. que você cresceu? E como que você chegou e se descobriu nesse mundo para falar, não, esse é o tema que eu quero trabalhar, esse é o tema que eu quero falar e com as pessoas. Legal, ó. Antes vou fazer um desafio Certo? para vocês dois, Vamos tá? lá. Certo. Ó, sempre quando nós estivermos se comunicando com mais pessoas, a gente não sabe quem está do outro lado recebendo essa informação. Sim, Já pararam para pensar? Sim. Então eu vou fazer minha autodescrição. certo. E aí depois eu vou pedir para vocês fazerem a de vocês Ah, já também. fiz isso. Uma boa, né? Já. Bacana. Ó, então eu sou o É a Roger, questão da né? inclusão, não é? Isso daí. Matou. Já É, começamos, é legal. maravilha. Porque isso é a questão da inclusão e do letramento. Ninguém tem obrigação de saber. Sim, Mas a partir do momento que a gente se predispõe a explicar para as pessoas, fica mais leve. Não precisa ser uma coisa empurrada. Então, isso é o letramento inclusivo. Então, eu sou o Roger, um homem de pele preta, tenho aproximadamente 1,88 m, olhos pretos, estou com o cabelo raspado, então com um pouquinho de barba, bem falho, com uma camiseta hoje meio cinza, meio pro preto, né? Sorrindo no momento e estou bem feliz de estar com vocês aqui hoje, caramba, mano, que legal, E velho. né? Fiquem à vontade, podem fazer o teste também, não eu já tem fiz, certo, não eu tem já errado. fiz. A gente já fez essa dinâmica, inclusive, Que né? legal, Num evento aqui Aqui no que Teia mesmo. fizemos aqui no que Teia. bom. Aqui no Teia tem um encontro empreendedor todo mês, né? Então, eles vêm aqui, Sim. se reúnem em torno aí de umas 20, 30 pessoas, e aí eles fazem essa autodescrição, porque geralmente também vem pessoas que têm algum tipo de... Deficiência visual. Você Sim, entendeu? Então, para ter essa inclusão aí que você falou, você exatamente, entendeu? Inclusive o exatamente. Alex também, grande parceiro nosso. Abraço, Alex. Mas você vê que é interessante, né? A gente eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E é bem legal porque você fala, puxa, a pessoa consegue ver sem ver, né? É isso. E você passar um pouquinho ali, né, de como você é, de como você está, um pouco da sua energia, né? Sim, isso é muito Se bom. descreva aí pra galera, vamos lá, você. Eu sou a Fabiana, né? Sou morena, cabelos pretos, estão presos, é, olhos meio pequenos. Sim, É, estou sorrindo agora, viu, gente? E estou de blusa preta. boa, Maravilha. Eu sou o maravilha. Ozzy, eu sou um homem de pele preta, cabelos pretos também, meio calvo. Tenho aproximadamente 1,68, 1,70 de altura. Estou utilizando uma camisa estilo social preta. Muito bom, Viemos viu? Legal, né? combinadinho, preto. Viu que legal? O pessoal pergunta pra gente se é uniforme usar preto aqui, mas não é, velho. Não, Simplesmente casa. é elegante, né? É Sim, elegante. E aí, respondendo a pergunta, então sou daqui de São Paulo, né? Sou vizinho aqui, colado com Heliópolis, estou na Vila das Mercês ali, então certo, perto pertinho. dos bairros ali da Vila Liviero, Jardim Santa Sim, Cruz, Jardim Maristela, Parque Bristol. Então a gente fala que é Ipiranga, né? Quando a gente fala da região central, a gente fala Ipiranga. E, poxa, nasci aqui, tenho 37 anos, sou São Paulino de coração, tenho um filho, sou casado,
Sou um cara que gosta de esporte, que gosta de conversar muito com as pessoas, então fui me descobrindo Sim. através de conversas. Sou budista, então pratico o budismo do Nam-myoho Renge-kyo. Então, às Boa. vezes as pessoas ficam perguntando o que que é, porque Sim. geralmente não é comum e as pessoas sempre colocam a gente dentro de algum estereótipo, de alguma caixa, né? É, Então, exatamente. principalmente pessoas pretas, né? Então, nem sempre todas as pessoas pretas estão dentro de religiões de matrizes africanas. Eu estou dentro de uma religião oriental que nasceu Sim. na Índia, que é o budismo. Então, a minha família inteira pratica o budismo. Então, desde pequenininho, desde muito pequeno, eu sempre tive muito conectado com pessoas. Certo. Então, eu sou um cara que posso me, me autocompletar que, assim, o meu objetivo é tentar impactar pessoas. E nem sempre a gente consegue da melhor maneira possível. Então, como a vida é um eterno aprendizado, eu fui através de muito esforço, de muita prática, entender que se eu não conseguir me conectar emocionalmente com alguém, se eu não conseguir manter um equilíbrio emocional e principalmente for uma pessoa atenta a esses movimentos de inclusão, esses movimentos sociais, era algo que não me completava. Então, a partir disso Entendi. foi quando eu comecei a me descobrir, e comecei a entrar nesse mundo, de conversar com pessoas, de fazer pequenas reuniões, de palestrar. E aí, quando eu fui ver, acabei entrando em vários temas, Foi foi acontecendo. acontecendo. E hoje tenho a boa sorte de conseguir conversar com muitas pessoas sobre diversidade, letramento e inclusão Sim. racial. Pô, legal. Foi um resumão, Sim, mas tem bastante tem coisa muita para coisa. a gente Mas falar. a gente vai falando aos pouquinhos aí, né? A gente vai, Sim, tem muita coisa mesmo. Pode seguir, Fabi. Não, eu queria que você falasse um pouquinho sobre letramento racial, sim, porque é uma pauta que é o que eu estava até conversando aqui, né, fora dos bastidores, que nós, assim, eu sou negra, né? sim. E mesmo assim, muitas das vezes a gente não sabe como falar, ou às vezes até como ensinar para outras pessoas, né, certas coisas. E então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como a gente pode educar, porque eu acho que também, é que nem você falou, ninguém é obrigado a saber, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas eu acho que a gente também tem que procurar querer entender, né? É, Sim, outra coisa, você aprender e realmente praticar ali, né? exato. Então, muitas vezes, assim, uma coisa que para as pessoas está enraizado, o racismo está enraizado na nossa cultura, né? Então, não dá para a gente falar que não existe, existe. Ainda assim, nos tempos de hoje, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom ponto, Fabi. O letramento racial que a gente fala, na verdade, é a conscientização, né, de tudo aquilo que acontece naquilo que diz respeito, desde a parte histórica até a parte estrutural do racismo, tá? E aí, o porquê da importância e como começam esses movimentos. A gente, desde pequeno, quando nasce, através dos nossos pais, a gente já vai herdando, né, alguns hábitos e algumas culturas. Sim. Então, essa herança cultural, ela vem desde antigamente. Então, tem gente que capta hábitos legais, costumes legais, tem gente que capta hábitos e costumes ruins. Exato. Então, se a gente for parar para pensar como a gente se forma como indivíduo, a gente acaba sendo o resumo daquelas 5 pessoas que a gente mais convive no dia a Não é dia, Sim. verdade? desde pequenininho. Então, se eu quero descobrir como que é o meu filho, basta olhar para 5 pessoas que ele mais convive, que sou eu, que é a mãe dele, são os avós, são os primos. Isso vai formando a personalidade dele. Então, o que a gente chama de letramento racial hoje é a gente tomar posse, a gente tomar para si a informação sobre a nossa existência até os dias de hoje. Poxa, Rogério, por que é importante o letramento racial? Para a gente descobrir da onde a gente veio e para onde a gente quer ir. Você falou, poxa, eu sou uma mulher negra. Olha que legal. Você é uma mulher negra de pele clara. Porque dentro do colorismo existe vários tons de pele. Então tem pessoas pretas de pele clara, que são as pessoas que é a miscigenação de um casal interracial, Sim. e até pessoas pretas de pele retinta. Então, poxa, às vezes a gente passa por algumas situações constrangedoras e algumas situações de racismo e de preconceito e não sabe. Poxa, por que essa pessoa me tratou assim? Tratou assim por conta da cor da sua pele. Não, mas eu não sou preto. Opa! Será que você não é? Não é, velho? Será que você não é? Ó, É, então, se você não tomar consciência da onde você veio
para entender aonde você está, você não consegue principalmente descobrir os movimentos que acontecem contigo, seja de sofrimento, seja de alegria, seja de tristeza. Então, o racismo hoje, ele é algo que está enraizado, principalmente no Brasil, porque a gente criou o hábito de negligenciar o racismo. Então, a gente fala que o racismo não existe. Tem pessoas todos os dias falando que o racismo não existe. Então, quando você fala que algo não existe, não tem contra o que lutar, Exato, é isso tem mesmo. contra o que combater. Se você falar que não existe, então a gente precisa explicar todos esses movimentos de racismo sempre a partir de alguma crise, a partir de algum problema, a partir de alguma tragédia. Então a gente tem que ficar sempre relembrando as pessoas de números, de estatísticas, de assassinato, de índices escolares, de pessoas pretas que são ausentes no mercado corporativo. Então, como que surge esse ponto? O letramento racial hoje, ele é uma ferramenta para a gente conseguir minimamente argumentar e minimamente se posicionar. E eu vejo essa ferramenta tão importante quanto a valorização da mulher. A gente acabou de comemorar o Dia Internacional da Mulher. Isso. Sabe para Semana. quem que é o Dia Internacional da Mulher? É para os homens. É para os homens se conscientizar. O Dia Internacional da Mulher, ele tá para mim, assim como o Dia da Consciência Negra, está para as pessoas brancas. Quem tem que se conscientizar no Dia da Consciência Negra são as pessoas brancas, não as pessoas pretas. É No isso Dia mesmo. da Mulher, quem tem que se conscientizar são os homens, Verdade. machistas, agressores, desrespeitosos, caluniadores. Sim, Então, se a gente, né, não entende a própria história, se a gente não entende esses movimentos de letramento, e aí não vai ser só letramento racial, letramento em relação à história da mulher, letramento em relação à história do LGBTQIA+, aos indígenas. E por que que a gente precisa disso? Porque todos os grupos minorizados, os grupos afirmativos, são grupos que tiveram a sua história apagada, esquecida e colocado num potinho bem pequeno. é isso mesmo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Sim. Vocês estudaram a fundo na escola, no colégio, sobre a colonização do Brasil? Não, exatamente, né? É bem Não, raso, é né? bem superficial Bem que a raso. escola ensina. Inclusive, assim, dentro Sim? de casa, a gente tem a nossa pequena lá, e ela tem cabelo afro, né? Um cabelo bem cheio, assim. E ela começou, a gente desde pequeno, né, amor? Sempre Sempre incentivando. incentivando ela a Sim. utilizar o cabelo afro, a valorizar e tal. Então a gente sempre teve esse trabalho junto com ela, para Exato. ela não se sentir igual na escola, quando o pessoal faz bullying, que fazem Isso é muito. letramento. Exato. Então, assim, hoje ela tá bem melhor. Lá no comecinho, coitada, ela sofria pra caramba. Você entendeu? Inclusive, nessa questão de colonização e tudo mais, tem aquilo, né? Que eu sempre falei pra ela, o Brasil não foi descoberto. Tipo, eu falo isso pra ela. Eu falo, o Brasil não foi descoberto, os índios moravam aqui, entendeu? Veio uma pessoa de fora e achou eles Exato. aqui e tomou a terra deles. E ela falou que falou isso na sala. Quando começou a estudar sobre Falou pra descobrimento do professora. Brasil, falou com a Sim. professora e falou, e a professora, nossa, ela falou que a professora ficou assustada com o que ela falou. Sim. E eu falei, cara, é Ela está isso. empoderada. Exato. E aí é o que você falou, a gente aprende, mas a gente aprende muito superficialmente o que a escola quer ensinar, né? Exato. E por que que eu fiz essa provocação? Porque a gente não teve a profundidade que deveria ter tido no colégio, na escola, na universidade. Ninguém falou pra gente que o nosso cabelo ele não é igual. E por ele não ser igual, não significa que ele é ruim. Ele é diferente. Sim, Nós não somos iguais. As pessoas falam, somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Uma dica para vocês, não reproduzam isso. Nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes. exato. Nós temos características diferentes, pele diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes. Nós não somos todos iguais. Porque se a gente partisse do ponto de que nós somos todos, fôssemos todos iguais, nós deveríamos ter acesso a tudo. É, E nós não não tem, temos. Exato. não é igual. Se ouvirem nós somos todos iguais, cortem. Não É que nem essa somos. questão das cotas, né, nas faculdades, que muitos acham que ainda não precisa mais ter cota racial, que tem que ter só a cota social, Sim. né? Mas a gente sabe que é o que você falou, as oportunidades não são iguais para todos. Então, sim, ainda precisamos ter as cotas. Sim, e eu super apoio e defendo o movimento de cotas,
Porque quando a gente fala de cota racial, é justamente para a gente corrigir um erro, assim, colocado pela Sim, sociedade, de 1500 a 1888. Então a gente tem um erro, né, de 388 anos, onde não foi permitido que estudássemos, que evoluíssemos, que lêssemos e exato. que fôssemos tratados como pessoas. Então, enquanto pessoas normais estavam se letrando, estudando, nós estávamos sempre em funções de subserviência, sendo escravos, maltratados, explorados, humilhados. Então, como que a gente acha que num passado desse tão próximo, num passado tão recente, deu tempo da gente conseguir equiparar e deixar a sociedade a ponto de que tivéssemos uma competição saudável? Não tem como. Não é. Não é uma competição saudável. Então, a cota social, ela é importante sim. Ela é importante sim. Só que a cota racial, ela é algo emergencial para que a gente minimamente consiga equilibrar algo que está muito desequilibrado hoje. Sim, E totalmente. junto com a cota racial, eu acredito sim que precisa ter uma política olhando para a base, olhando para a educação, olhando para estágios e programas de trainee em repartições particulares. Não precisa ter um trabalho de base. Mas a cota, pensa assim, a gente está com dor, a gente precisa de um remédio. A gente não quer ouvir o médico falar. Sim. A gente quer um remédio. Exato. Depois a gente vai ouvir o que o médico tem para falar. Me dá aquela injeção para a dor parar. Então a cota, ela é uma injeção que a gente precisa para minimamente conseguir ter a disputa equilibrada, porque hoje não é Justa, né? equilibrada. Justa vai Um demorar pouco mais muito. justa. É isso. Um pouco mais E quando a justa. gente volta tudo nisso, ter o conhecimento, discutir temas sobre cotas raciais, letramento racial, inclusão, diversidade, é muito importante para a quebrada. É muito importante. Eu moro num bairro que é rodeado por periferias. A gente aqui em São Paulo está rodeado de periferias. Não tem nenhum bairro, salvo exceção, que não esteja pelo menos a 10 minutos de qualquer periferia. É. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas recebam essa informação, porque a informação demora para chegar. Sim, Então a gente pode simplesmente constatar que tem um esquecimento da periferia. E aí foi quando eu comecei a ter o estalo. Eu falei, poxa, eu preciso falar disso com os meus amigos. Porque se eu tive a oportunidade de ter acesso à informação, a pessoas que me proporcionassem mais sabedoria, a gente precisa replicar esse conhecimento. Por quê? Porque se a gente entende pelo que a gente está lutando, fica mais fácil saber para onde a gente vai. Então, Sim. para mim, tudo, Fabi e Ozzy, é sobre a gente conseguir identificar do porquê nós estamos aqui. Qual que é o nosso propósito? E é bem legal o que você falou, que nem você trabalha com liderança também, né? Sim, E é legal porque, assim, é o que você falou, é tomar de direito o que a gente não teve oportunidade há milhões de anos atrás, né? Então, hoje você vê pessoas negras, pessoas até periféricas mesmo, sim. principalmente, né, porque o homem negro e a mulher negra periférica é mais difícil ainda, ocupando cargos, né, de De liderança, cargos de né? Sim. liderança, exatamente. Então, assim, é muito legal ver e pessoas assim com uma competência que não é e não ser julgado, apesar ainda de muitas pessoas julgar sim pela cor da pele, né? Como a gente vê às vezes vários casos, não quer ser atendido porque, Sim. né, é negro. A gente vê, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda a gente vê esse tipo de coisa Sim. acontecendo. Mas é legal você ver o negro poder ocupar esses lugares, É porque a né? quebrada respira diferente, Fabi. Quando você está numa região periférica, quando você está numa quebrada, numa comunidade, a gente vive uma miscigenação natural. Então você vê pessoas pretas com pessoas brancas, com pessoas Uhum. gordas, com pessoas sim, magras, com japoneses, com pessoas com deficiência visual. Você vê de tudo. A quebrada ela é muito rica, ela é muito valiosa. Então Diversa, né? você vê menos racismo na quebrada, porque todo mundo parte do mesmo ponto. Todo mundo tem acesso à mesma tia para comprar o geladinho. sim, Todo mundo vai na mesma cantina comprar
o pipa para soltar no final de semana, todo mundo vai no mesmo boteco para tomar uma cerveja e comprar uma coxinha. Então você vê a diversidade na comunidade. Mas mesmo tendo diversidade na comunidade, a gente consegue enxergar também movimentos de separação. E aí, quando a gente fala da quebrada diversa, ela fica diversa até um certo ponto. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas da quebrada que criticam a cota racial. Poxa, por que que Sim, tem já, cota já vi racial, não tem muito. cota social? Sim. Uhum. Então, assim, tá tudo bem, desde que todos nós estejamos na mesma condição. Mas a partir do momento que tem a cota racial para uma pessoa preta e não tem a cota social para uma pessoa branca, essa pessoa branca fica brava. Tá, por que que você está falando de cota? Ah, você está com frescura. É, Então, são pontos provocativos importantes para a gente entender que se a gente conseguir levar essa comunicação assertiva, se a gente conseguir levar esse ponto de contato na quebrada, e tiver pessoas influentes capazes de reproduzir isso, a gente tem mais pessoas conscientes da onde elas estão e conscientes do que elas podem fazer. Porque o que me entristece muito, muito, Fabi, é que a ausência de oportunidade mata. é E aí, quando a verdade. gente fala de mata, né, mata, de morrer, é morrer fisicamente. Sim. A ausência de informação, ela mata. Imagina quantas pessoas vocês conhecem que já passaram pelo rol de amizade, de relacionamento de vocês, que se tivessem uma única oportunidade, não teriam tido um modelo de vida diferente. Então, a Sim. oportunidade, ela é muito importante. E a gente só constrói oportunidade com conhecimento e educação. É verdade. E aí a Exatamente. gente entra no letramento. E que bom que a menina de vocês está sendo super empoderada por vocês. Sim, mano. Continuem, porque isso é super importante. A escola, ela tem um papel fundamental nesses primeiros anos de vida, ali dos 4 até os 12 anos. E às vezes, né, quase sempre, Sim, as crianças ficam muito mais na escola do que conosco, Sim. exato. É num isso. período muito grande, né? Eu te falei sobre o letramento, de como a gente educar, como a gente ensinar as Sim, pessoas, por quê? Por exemplo, hoje eu sei como lidar com a minha filha, por exemplo, né? Eu busco informação, eu pesquiso muito, né? Eu assisto coisas de. Porque é difícil você educar ela e dizer assim, filha, você pode o mesmo que ele, entendeu? sim, E eu tenho uma outra filha que, por exemplo, quando ela tinha, inclusive, a mesma idade que essa mais nova, ela não se aceitava, né? Sim. Ela não se Isso teve aceitava, muito ela problema. sofria muito racismo. E sim. eu vou ser sincera, Roger, eu não me lembro de ter sofrido nada assim tão impactante na minha vida em relação ao racismo. Não me lembro, tá? Eu não me lembro. Não sei se, se eu passei por algo assim que realmente tenha Talvez não tenha percebido ou não impactado. lembro. Sim. Sim. Mas aí aquilo me entristecia, porque eu não entendia, não sabia como falar com ela, como explicar para ela. E aí ela que fala, para você ter uma noção, ela passava hipoglós na pele porque ela numa Sim. brincadeira, Uma ele falou brincadeira. para ela Sim. passar hipoglós na pele que ela ia ficar branca. Ela falou sério e ela passou. A gente tá falando do Michael Jackson, inclusive, Que ela era ele muito fez fã algumas e cirurgias, né, pra tal. ficar mais branco e tal. Aí ela, nossa, mas por que ele fez isso? Como ele fez isso? Eu falei, foi com hipoglós. Tipo, E realmente ela fez isso. sem maldade, tipo, a gente conversando, E depois brincando eu e tal. fiquei pensando, meu Deus, né? Tipo, como que eu vou, que eu explico pra minha filha que, tipo assim, não, o cabelo dela é lindo, a pele dela é linda, né? E eu acho que vai da aceitação, entendeu? Primeiro você tem que se aceitar realmente, que nem você falou, saber o seu lugar, né? Pra você poder lutar pelos seus direitos. Mas, ó, ótimo ponto da Fabi, Ozzy, porque a gente não nasce sabendo. E a gente vem de uma geração que nossos pais também tinham muita dificuldade em explicar para nós. Demais. Então, antes de eu dar as dicas, eu vou dar o meu próprio relato. Sim, Eu também, por muito tempo, e ainda sofro de alguns traumas de não querer nem deixar o cabelo grande. Porque a gente, como homem preto, né, e mulheres pretas, sempre escutaram que cabelo de preto é ruim, sim. cabelo de preto não é bom. Então você ouve brincadeiras como, né? Brincadeiras excelentes como, puta, cabelo de É bombril, isso. esponja, não sei das quantas. Puta, esse cabelo seu é horrível. Então, assim, é um tipo de racismo recreativo péssimo que acontece onde? Nas escolas. É. Comparações com personagens, comparações com animais. Sim, Então, isso traumatiza. Então, assim, eu nunca tive o prazer de deixar meu cabelo crescer. Olha que engraçado. caramba. Porque se cabelo de preto é ruim, por que que eu vou deixar meu cabelo grande? É.
que eu vou deixar meu cabelo crescer? E até hoje você não consegue deixar. Então, hoje eu já sou um pouco mais resolvido, mas eu ainda às vezes me pego com algumas questões. Então, e é normal, Mas eu acho que é né? muito, assim, que nem você falou, tá enraizado. Vem dos nossos pais, vem dos nossos avós. É muito difícil É você. muito A gente vai difícil. curando aos pouquinhos, né? De geração para geração. E Isso. assim eu espero que sejam as próximas, né? Tanto que a minha filha, a mais nova, a Rayane, já é muito mais bem resolvida, né? Ela, apesar de sofrer às vezes bullying e tal, mas ela é tão bem resolvida que ela dá cada Exato. resposta que você fala, É. nossa, Ela é afiada. né? Então, isso é legal. Aí hoje eu consigo lidar melhor, mas eu acho que ainda falta muito. Tem muita coisa que às vezes a gente não sabe como Tem. lidar ali, entendeu? Mas ó as dicas legais para as crianças de hoje. A gente precisa educar pelo exemplo e educar de uma forma ou visual ou através da leitura, né? Então, assim, poxa, a gente precisa mostrar exemplos positivos e fugir um pouco só da linha das pessoas que deram certo através do esporte, Sim. ou através da música, ou através da arte. São pessoas que a gente deve os aplausos diariamente, mas nós somos mais do que isso. Então a gente precisa falar de uma Djamila Ribeiro para as crianças. As crianças e os pais precisam ler o manual antirracista da Djamila Ribeiro. A gente precisa procurar saber quem é o professor Adilson Moreira. A gente tem que falar que a gente tem um ministro preto, que é o Silvio Almeida. Sim, A gente verdade. tem que falar do Lázaro Ramos, que é um escritor, músico, produtor. A gente Talentosíssimo. tem que falar da Thaís Araújo, tem que falar da Maju. A gente tem que falar da, poxa, da Nath Finanças. A gente tem que falar do AD Júnior. A gente tem que falar de todas as pessoas pretas que a gente conhece e que ocupam cargos importantes para que a gente tenha uma coisa que eu vou falar para vocês que é importantíssima. São referências. Sim. Legal. Hoje a gente tem bastante, né? Tem, A gente olha é e se sente isso. representado, é muito legal. Sabe aquela dentista preta que você conhece? Fala para sua filha, ó, vai seguir ela lá no Instagram. Vai ver os vídeos dela. Sim. Sabe aquela menina que é médica e é preta? Olha lá. Sabe aquele rapaz que é advogado? Então a gente precisa trazer essas referências para que as nossas crianças não acreditem que só tenham referências brancas. E é muito bom ter referências brancas também. A Sim. gente aprende muito com pessoas brancas, Mas se né? torna tão Mas distante, né? Eu precisa lembro ter de mim pessoas. pequena. Eu não me Isso. sentia. Hoje em dia você ainda vê mais nas novelas, nos filmes, Sim, pessoas negras ocupando papéis que não sejam de empregados domésticos, porque ainda tem muito. tem Mas bastante. assim, hoje em dia você ainda vê outras pessoas ocupando outros papéis, né, de protagonista. E eu lembro, eu pequena, eu olhava assim, eu achava muito distante. Eu Exato. não conseguia me ver lá, falando assim, nossa, onde eu vou estar, né, num cargo como esse, que nem você acabou de falar aí, A porque gente você não não vê. via isso. Na TV você não via. A gente não vê. Então a gente materializa aquele sonho, né? O sonho do Pelé, Sim. o sonho de ser um jogador de futebol, o sonho de ser um astro no pagode. Mas a gente não sonha E em ser um ainda assim é médico. poucas, né? Se você olhar, ainda é poucas Pouquíssimas. E referências. são referências que não estão em cargos de liderança. Mesmo assim, estão na tomada de execução. Quer ver um exemplo que acabou de passar? Pega o carnaval brasileiro. Pega o que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos muitas pessoas pretas, mas Sim. pessoas pretas no barracão, pessoas pretas na execução, pessoas pretas empurrando os carros, pessoas pretas desfilando. Será que temos pessoas pretas suficientes sendo jurados? Temos pessoas pretas donos de escola? É, são Temos, poucos. temos muito atletas de futebol pretos, muito atletas dentro do basquete, mas temos dirigentes? Temos Não tem. manager, coaches, temos, não temos, a gente não tem, a gente não tem. Então a gente ainda vive uma presença muito mais operacional e técnica do que estratégica. Nós estarmos num podcast hoje liderado por duas pessoas pretas, isso é estratégico. Isso é digno de honra, isso é digno de Sim. parabéns. Isso é estratégico. Então, por isso que eu fiquei tão contente quando me conectei com vocês de vir Pô, aqui legal, falar. mano. Porque isso é nosso. Exato. É do preto para o preto. Ó que E milhares de legal. pessoas que estão assistindo, inclusive, olham e falam assim: poxa, que legal, né? Eu também posso fazer, eu também Sim. posso chegar lá. E assim, é muito bacana. O Ozzy e Realmente a a gente Fabi poder se fez. ver. Poxa, será? Então dá, hein? Então dá. Então,
esse então dá é o que vai. A gente já até ouviu algumas coisas desse tipo. Porque, É, assim, às vezes as pessoas olham pra gente e não vê capacidade ali, né? Não sim, acredita em Não você. sim. Essa é a acredita. verdade. Mas quem tem que acreditar é a gente. E assim, e a gente tem que ter uma humildade, uma simplicidade para saber que a gente às vezes vai abrir, mas vão vir pessoas melhor do que nós fazendo 1000 vezes melhor, Sim, adaptando, Sim. rejuvenescendo. E é essa transformação. Então, por isso que a gente precisa, de uma vez por todas, principalmente, se aliar como povo, se aliar como raça, exato. porque depois tudo vai ser construído de uma forma natural. A gente pode pensar diferente, a gente deve pensar diferente, porque o pensamento distinto constrói, né? Rejuvenesce, mas a gente precisa ter o mesmo propósito. E a gente fala muito isso no budismo, né? Na religião a qual eu pratico. Então, as pessoas pensam de formas variadas, mas todas com o mesmo propósito, de levar mais felicidade para as pessoas, de uma forma altruística, né? Que é fazer o Sim, bem para mim e para os outros. Então, de uma forma onde eu queira ver a Fabi vencendo. Então, o meu prazer em ver a Fabi vencendo, o meu prazer em ver o Ozzy vencendo, é algo que me alimenta. Então, a gente, como pessoa preta, precisa se alimentar de algo. A gente tem que ter uma refeição que a gente coma com os nossos amigos. E essa refeição é a prosperidade da nossa raça. A gente vive muito pouco e talvez a gente não vai conseguir ver a revolução que a gente espera. Mas minimamente plantar o Elipa Connect já é uma semente gigantesca. sim. Que comece com o Elipa Connect, que venha com o Ipiranga Connect, com o São Paulo Connect, que seja que seja vocês a transformação que vocês esperam para os filhos de vocês. Aqui eu espero. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir, Fabi, entender o que é a diversidade racial, se letrar essa diversidade racial e se incluir. Porque é aquilo que você falou, em alguns momentos, as pessoas ainda duvidam da nossa capacidade. E aí não gera inclusão. Então, não é só pegar a Fabi, o Roger e o Ozzy e colocar. É colocar e dar ferramentas para que a gente se sinta parte. Então, este movimento de se sentir parte é o mais difícil, porque a gente vive numa sociedade diversa. Só que a gente ainda não vive numa sociedade totalmente inclusiva. Sim. Então, a gente precisa criar mais meios de inclusão. Poxa, vou colocar um preto na universidade através de cota? Sim. Mas será que eu estou dando um material legal para ele? Será que eu estou dando subsídio aonde ele ficar? Será que eu estou proporcionando um ambiente Exatamente. onde ele consiga estudar com tranquilidade? Então, a diversidade não é só empurrar, é empurrar, colocar, acolher e ver isso crescer, porque senão a gente faz um movimento contrário. É um movimento aonde as pessoas muitas vezes torcem para que isso aconteça. Ó, eu dei oportunidade lá, eu abri o espaço para o Ozzy e para a Fabi, mas poxa, não deu um mínimo de estrutura para eles trabalharem. Exatamente. A gente conheceu um rapaz lá em Natal que era morador de rua, né? Puta, verdade. E o cara é extremamente inteligentíssimo. Demais, cara. Inteligentíssimo. Que você fala assim, o que que esse cara tá fazendo na rua? O cara já teve muito dinheiro. E aí ele perdeu tudo. Drogas, né? Enfim, vícios, bebida. E ele, inclusive, ele é o mais famoso da cidade, tá? Que ele saiu até na TV. Ele passou Ele em passou em primeiro primeiro lugar lugar. num concurso de... Não, na faculdade. De quê? É a Na faculdade faculdade federal lá de... de Natal, não lembro Mas era do quê? exatamente. Era na área da saúde? Putz, eu não lembro, cara. Enfim, ele passou em Exatamente o primeiro curso. lugar. Que legal. Aí, beleza, bacana, né? Mas não deram estrutura pro cara. O cara era morador de Voltou pra rua. rua. Exato. Como ele ia dormir? Onde ele ia dormir? Como que ele ia se manter? Ele precisava ter um tempo para Total, estudar. Então, total. assim, ele até começou, mas não conseguiu dar andamento. E aí voltou pra E rua. aí é triste, né? Porque assim, tá legal, ele conseguiu, mas assim, não deram estrutura pro cara, tipo, um lugar pro cara ficar, algum auxílio para ele se manter, pelo Sim, menos até conseguir um emprego, enfim, para poder estudar na federal tinha que estudar muito. Então, praticamente você tem que estudar integral. Então, total. continua sendo, Exato, entendeu? exato, exato. E é um pouco do drama que a gente vive, né? De muitas vezes a gente ser colocado em algumas situações, mas sem base e sem pessoas para nos apoiar. E isso porque a gente está falando de um morador de rua, e a gente está falando de uma pessoa do sexo masculino. Sim. Uhum. Agora imagina para as mulheres. Então, tudo isso que a gente fala de diversidade, fala de letramento, fala de inclusão, eu estou falando de pessoas pretas como um todo, mas a gente ainda tem um recorte. Quando você pega esse recorte por gênero, Aí as tá. mulheres sofrem pelo menos 1000 vezes mais do que os homens. Sim.
Então Não é a porque eu gente sou ainda, mulher, mas é a gente verdade. ainda tem os recortes. Não, a gente tem, e a gente precisa, Fabi, fazer de uma vez por todas uma onda de conscientização masculina. Porque a gente vive num ciclo masculino onde a gente não tem a capacidade de mostrar as nossas vulnerabilidades. Se eu me encontrar com o Ozzy, com mais dois, três amigos, e aí, Ozzy, conta uma coisa, tá tudo bem, tá tudo legal, tá beleza, e tá uma merda. Sim, Tá com depressão, tá tomando remédio, tá passando dificuldade financeira, tá brigado com o filho, não fala com a mulher, mas vai falar que tá tudo bem. é bem isso mesmo. Porque desde pequeno a gente foi acostumado e foi educado como homem que o homem não pode chorar, o homem não pode sentir dor. Mostrar as fraquezas. Agora você encontra um grupo de mulheres, mesmo elas não se conhecendo, vocês têm a capacidade de se abrir como se fossem melhores amigas. Por quê? Porque vocês não têm medo do julgamento. Vocês são puras, vocês geram gentileza. Agora nós somos incapazes disso. Então isso foi me trazendo uma consciência do quanto ainda a gente precisa evoluir como ser humano, olhando a questão de gênero. Isso porque a gente está fazendo o recorte de homem e de mulher. Sim, Se você pegar esse recorte de grupos LGBTQIA+, esse recorte fica muito mais violento, fica muito mais agressivo, sim. de pessoas intolerantes, de pessoas preconceituosas, de pessoas que E é cometem tão crimes. doido, né? Que É, tem gente que odeia só porque odeia mesmo, é isso. né? É isso. Não tem hoje uma explicação científica que faça sentido você não gostar de uma pessoa só porque ela não se parece com Com você, você. só porque ela Não se não encaixa no seu padrão. escolheu os mesmos gostos que você. E é esse bendito do padrão. É, Porque quando determina um padrão, aquilo que vem diferente não é legal. Isso você, Mas qual é o padrão? é isso. Mas existe um padrão, Qual é o né? padrão certo? Então existe um padrão. Eles determinaram um padrão. A sociedade determinou um padrão. As religiões determinaram padrões. A política determinou padrão. sim. Então, quando a gente fala, né, na sociedade determinou um padrão, a gente vive, né, num estado que tem padrões pré-determinados. E homens, pretos e mulheres, independente de serem pretas ou brancas, não se encaixam nesse padrão. Roger, você falou de diversidade. Você faz algum trabalho mais específico para Faço. esse público? O que eu faço hoje é mentoria para pessoas pretas e faço de uma forma totalmente gratuita. Então eu tenho essa parte da mentoria, de fazer sessões, de fazer aulas, ou presenciais ou videoaulas, conversando com pessoas pretas para tentar ajudar no desenvolvimento da carreira, no desenvolvimento humano, na parte do Legal. equilíbrio mental, dentro do próprio budismo. Então eu pratico o budismo de Nichiren Daishonin. Então a gente está dentro de uma organização que chama Soka Gakkai Internacional, e aqui no Brasil é Brasil Soka Gakkai Internacional. A gente faz um trabalho dentro das É uma comunidades. segmentação dentro do budismo? Então você tem o budismo, né? O budismo hoje que a gente pratica é o budismo de Nichiren Daishonin. Então o budismo no mundo chama Brasil Soka Gakkai. Então a gente faz parte da Soka Gakkai Internacional. E aí, em cada país que o budismo está instalado, que são mais de 192 países e territórios, Sim. você tem as suas sedes. A gente tem uma sede aqui, né, no Brasil, tem uma sede gigantesca em São Paulo, que é na Avenida Tamandaré, perto do metrô Vergueiro. E a gente tem um centro cultural aqui, em Aldeia da Serra, que a gente faz algumas reuniões maiores, mas a gente tem as reuniões menores que acontecem no bairro. Então, por exemplo, onde eu estou ali na Encarnação, a gente tem uma sede regional, que a gente chama de CAICAN, né? Mas é uma sede regional, onde tem reuniões, tem encontros, então a gente faz trabalho com crianças, voltado para o equilíbrio mental, voltado para a diversidade, Esse daí voltado para fica a onde? prática. Você falou? Fica na Avenida da Encarnação, Nossa Ah, Senhora da Encarnação. não, então não é isso não. É que eu tenho um Keikan ali em frente ao metrô Vila Mariana, né? Mas Tem, não tem, é, tem, não é. tem o Caican na Vila Mariana, que é perto da Rodrigues Alves. Por quê? Porque o budismo tem várias ramificações também. Então a gente tem mais de 30 mil ramificações do Ah, budismo. entendi. Então o budismo nasce lá na Índia, com o príncipe Siddhartha Gautama, que é a história do príncipe que vivia num palácio, que não conhecia sobre pobreza, que não conhecia sobre doença, sobre todos os maus. E aí ele resolve um dia sair desse principado dele para descobrir o mundo. E aí ele vai meditar, ele vai ficar debaixo de uma árvore, ele vai passar pelos quatro sofrimentos da vida, que é o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e a morte. Ele vai entender, ele vai meditar, e ele encontra a iluminação.
E depois que ele encontra a iluminação, ele escreve uma série de sutras, uma série de livrinhos Sim. escritos, e esses escritos espalham-se pelo mundo. Então, é dentro desse budismo também que eu faço um trabalho bem legal com mais pessoas somado a isso. E sempre dentro das empresas que eu trabalhei, que eu trabalho atualmente, eu acabo fazendo parte de boards raciais para falar de diversidade, para falar de letramento e para tentar se conectar com mais pessoas para esse nosso movimento. Pô, é legal o que você falou, que tipo, você é budista. Geralmente, a galera Sim, vê a gente negro, pessoas assim como religiões de matrizes africanas, igual você exato. falou antes. E legal que no outro programa que a gente tem, o Musicast, a gente teve uma convidada aqui que é a Tamiris Legal. Sabotage, filha do, Sim, do Sabotage, logicamente, né? E aí ela falou, porque assim, a família dela toda é de matriz africana. Então ela cresceu dentro dessa religião, sim, e aí lá pelos seus, eu não lembro exatamente, mas eu acho que seus 12 anos, 9 12 alguma coisa assim, ela seguiu a religião do cristianismo, cristã protestante. E é sim, muito louco porque você tá aqui inserido nessa religião, e aí você vai para uma outra, e aí o legal dela é que assim, tem essas divergências, né, tipo, sim, de religiosas, pensamento. mas aí a família dela não virou as costas pra ela. Apoiou e Sim, tal, e assim, se dão bem e cada um na sua religião. E é legal, mano, você é vê legal. que tem pessoas negras também em outras religiões. Sim, o propósito da religião, né? Um dos presidentes do budismo, né, chamado Dr. Daisaki Ikeda, que faleceu no final do ano passado, fez vários encontros com várias personalidades, né, com várias pessoas influentes na sociedade, como Nelson Mandela, como o Alto Tragédio de Altaíde, Sim, com a Rosa Parks. E a ideia é, a religião precisa estar a serviço das pessoas, para que as pessoas consigam encontrar o seu bem, independente da religião que seja. Então, a religião não está a serviço de doutrinar ou de colocar regra. A religião precisa fazer com que as pessoas sintam-se melhor. Então, não tem problema algum você ser budista e se relacionar com uma pessoa que é evangélica, ou você ser budista e se relacionar com uma pessoa que é testemunha de Jeová, ou com uma pessoa que é espírita, ou com uma pessoa que é kardecista. Então, assim, não tem este problema dentro do budismo. O que a gente precisa é de mais pessoas felizes. O budismo aceita todas as religiões. O budismo é uma das religiões que eu conheço mais diversas, e não é porque eu pratico. Então, é uma religião muito diversa, assim. Então, é uma religião que abraça realmente é, a pessoa. Então, na minha cabeça, a gente não deveria ter um si. Não deveria ter um si. Então, a gente não está a serviço de, se você for. Não, não estamos a sim. serviço disso. Porque no final das contas, se nós não estivermos bem, como a gente vai conseguir fazer o bem para outra É pessoa, verdade. né? Eu acho importante a pessoa se sentir bem aonde ela estiver, seja qual for. E a gente precisa de uma fé. Exato. Seja ela qual for, Eu também todo ser gosto. humano eu acredito que precisa ter uma fé, fé em algo, fé em alguém, né? Eu também Então não acho. importa qual é a religião, se a pessoa se sente bem ali ela vê uma esperança, né? Vê um refrigério, eu acho que é isso. É o que Sim. a gente fala com os amigos. A gente tem amigos em tudo que é religião, velho, que você imaginar. Tipo, Sim. dos mais diversos. Budista eu ainda não tinha, mas eu já conheci alguns. Ah, você é budista. Não, e é muito louco, porque eu sempre falo pra eles assim, cara, tá fazendo bem pra você? O que é importante, eu acredito que da religião é isso. Se você tá Sim. se sentindo bem com essa religião, se ela tá trazendo um benefício e, principal, tá fazendo mal pra alguém? Não tá, velho. Se não tiver, é isso. Eu acho Eu, que é o que eu, eu vale. concordo, eu gosto. E eu tenho uma frase que eu sempre falo para as pessoas. Sempre quando alguém vem trazer algum ponto para mim, você concorda com isso? O que que você acha? Eu falo, no final do dia, vai mudar para você, Fabi? Se não vai mudar, deixa as pessoas serem felizes. Sim. Poxa, gente, são pouquíssimas coisas que vão mudar pra gente no final do dia. Se não vai mudar, não preciso me preocupar. Eu não preciso me preocupar. Então, parece que não, mas é uma coisa que foi sempre muito leve para mim. Isso foi facilitando as relações, porque a gente vive hoje num modelo muito conturbado de mundo. Se vocês forem parar para perguntar para os seus amigos próximos, tem muitas pessoas com crise de ansiedade,
É Tem verdade. muitas pessoas com depressão, tem muitas pessoas com síndrome do pânico. Por quê? Porque a gente está num momento de desequilíbrio espiritual e mental muito forte. Ou é 8 ou é 80. É bem isso. Ninguém tem mais paciência para ficar numa zona de calmaria e numa zona equilibrada. Então ninguém consegue parar para pensar um segundo. A Fabi falou, tum. Rose falou, tum. A gente não sabe nem se é verdade. A informação tá tão rápida. É verdade. O Ozzy falou, eu já compartilho, 3.000 pessoas já enxergam, que compartilham para 10, para... Gente, a gente não para nem para materializar e pensar. Então, esse meu momento de meditação, através do budismo, que a gente recita o Nam-myoho Renge-kyo, é a oração, é quando eu tenho pelo menos meus 30 minutos na parte da manhã e meus 30 minutos na parte da noite, para tentar organizar os meus pensamentos. Então, essa rotina de ter fé, essa rotina de você ter algo, Fabi, ela é muito importante, porque senão a gente vai sendo conduzido da forma que o ambiente deseja. Sim. Se Caótico. tá caos, tá É. caos. Se tá guerra, tá guerra. Se tá paz, tá paz. Tá bem, tá bem. E não, a gente precisa ter controle das nossas ações. E aí, essa foi a forma que eu consegui me organizar. Bem interessante, né? Muito legal. Porque eu vejo muitas pessoas, você fala de letramento e tal, Sim, né? Racismo, e aí eu vejo uma geração que vem se encontrando e identificando o seu lugar no mundo, né? Eu sim, sou negro, sim, mas é isso, é aquilo. E aí eu vejo muita gente se identificando com as religiões de matriz africana, mesmo não tendo nascido dentro daquele berço ali. é E verdade. também interessante, sabe? Eu falo porque a minha filha pequenininha, eu particularmente, eu cresci na Sempre ela, viu? católica, na Sempre igreja ela. católica. É, É sempre ela. Sempre Essa menina ela. me ensina muito, Roger, você não tem noção. Ela é revolucionária. Ela já Me ensina participou aqui, demais. entrevistou também, velho. Legal. Eu cresci na igreja católica, né? Minha avó me obrigava a rezar Ave Maria e Pai Nosso todo dia antes de Puta. dormir. E eu achei muito legal porque minha avó me deu uma base de religião. E Sim, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter. A gente tem que se apegar em algo, sabe? Senão, como que a gente vive, né? sim. Então, beleza. Só que ao crescer, eu me identifiquei também com o evangelismo, né? Com o evangélico, com a igreja evangélica. Já fui num centro kardecista. Enfim, já visitei tantas coisas. Que bom, E que bom. aí, minha filha, outro dia, ela veio falando, porque eles estudaram na escola sobre as religiões de matrizes africanas, Sim, que entendeu? ótimo. E eu achei tão interessante porque ela gostou. Eu falei, É, gente, eu nunca ensinei pra ela. E aí eu vejo mais uma vez, as pessoas se encontrando, achando, e aí ela se identificou. Inclusive, ela participou de um que desfile, né, de legal. mulheres negras, lembra? Isso, ano passado. Esse desfile para ela foi assim, Representatividade total. muito lá. Ela estava vindo de uma fase que ela estava sofrendo uma certa pressão na escola, muito bullying, Sim. e a gente sempre conversando e tal. E aí, a gente, assim, é muito difícil, né, porque a Sim, criança, muito. ela às vezes não demonstra tudo que ela sente ali. A gente não percebe tudo, Sim. nós não É. somos E super-heróis. aí, nesse desfile, ela se encontrou. Destravou. Ela olhou assim, ela falou: Nossa, que legal, eu vi um monte de gente igual a mim. Ela, sabe, achou o lugar dela no mundo. Ela falou: Caramba, e todas lindas, né? Todas com o cabelo black. E ali ela se achou. E ela começou a se olhar diferente também. Eu achei que depois desse desfile que teve, né, que ela participou, que era de meninas negras, sabe? Princesa Princesas Negra. Negras. Princesa É, Um daí resgate cultural. o Cleuder lá do Céu Parque Brista, inclusive Uhum, depois conectar você pertinho, com ele sim. lá, cara, eles fazem Total. ele tem a Chant Network, eles fazem um trabalho muito focado, tipo, na galera, tipo, tanto homem quanto mulher, na Sim, questão racial, velho. do lado de Muito casa. legal. E era o concurso Princesas Negras, e depois disso, cara, ela destravou pra muita coisa. Inclusive, hoje ela tá no grupo lá, né, do pessoal, também participo Uhum. lá do grupo. Aí hoje ela já tava perguntando: quando que é o próximo concurso? Eu quero participar. E destrava, porque foi negligenciado e fizeram a gente esquecer de vários traços da nossa beleza, Miss era só né? mulher branca, magra, olhos azuis ou verdes É e loira. isso, Sempre foi exatamente. esse estereótipo. Sabe algo que eu descobri É, recente, estudando? É a questão dos nossos dentes. As pessoas oriundas e originárias da África tinham a dentição separada, né? Tinham essa dentição separada bem aqui no meio. sim. E ter a dentição separada na África e nas culturas antigas era sinônimo de beleza, era sinônimo de riqueza. Caramba, cara.
E eu sou um homem preto que tinha diastema, que tinha um dente Sim. separado, né? Só que a gente aprendeu bem rápido que dente separado é horrível, é É, né? feio. E se você pegar algumas pessoas pretas, né? Tem o caso do Jamie Foxx, tem alguns atores que mantiveram os dentes separados, porque é uma questão de beleza, é uma questão de riqueza e de herança cultural. Só que a gente foi colocado num estereótipo de que é bonito ter os dentes brancos e ter os dentes juntos, assim como colocaram que o cabelo da mulher preta não era bonito. Então, mulheres pretas tendo que se preocupar com o cabelo desde cedo. Então, toda essa lavagem que fizeram com a gente, Sim. desde a hipersexualização do homem preto, desde a sensualização da mulher preta, né, da hipersexualização da mulher preta, foram coisas que tiraram muito, mas muito, todo o prazer que nós tínhamos na nossa cultura e na nossa riqueza como povo. Então, saber que ela participa de um desfile hoje com mais crianças pretas, de um desfile de beleza preta, Sim. é algo que a gente talvez na nossa infância não imaginava. A gente não Não. via Nunca. desfile, a gente via Miss Universo e Miss Brasil e a gente não conseguia entender aquela beleza, porque não era a beleza que nós tínhamos em casa, não era a beleza dos nossos pais, das nossas mães. Então, essa identificação e essa identidade, Fabi, ela é muito importante, porque ela forja personalidade. Provavelmente ela nunca vai deixar uma pessoa passar por cima dela, porque ela sabe o valor que ela tem como criança, ela sabe o valor que ela tem como menina preta, ela sabe o valor que os pais passam para ela. E não é que os nossos pais fizeram isso porque eles, né, não queriam, eles não sabiam. Sim. Eles não tinham informação, eles eram empurrados, assim como as gerações dos nossos avós e, quiçá, bisavós, que talvez nasceram de ventre livre ou não. Se a gente for puxar numa árvore genealógica nossa, que é outra coisa super difícil de encontrar, É. que a gente perdeu registros. A gente perdeu registros. Então, é muito fácil você ver pessoas falando que são descendentes de espanhóis, de italianos. A gente é descendente do quê? A gente nem sabe da nossa descendência. É uma miscigenação assim muito grande, né? A gente tem um É, pouquinho aí de mas a gente tudo, não né? sabe. A gente não sabe de que lugar da África que vieram É, os nossos bisavós, os nossos tataravós. A gente não tem nem de onde puxar. A gente não tem documentação. Real. Isso É é verdade. real. É. Para puxar essa documentação. Pega o documento dos seus bisavós. O máximo que você vai conseguir chegar é num bisavô. É, E você olha lá. para. A gente para. E a gente está falando de pessoas brancas que têm gerações de tataravós médicos, advogados, sendo que os nossos tataravós eram escravos. Então, tudo isso, parece que a gente está dando um looping, né? A gente começa falando disso, passa por equilíbrio mental, passa por isso e volta. Então, esse ponto é muito importante de conscientização, porque se nós fôssemos conscientizados desde pequeno, não que nós estamos ruins hoje, mas com certeza nós teríamos tomado outras decisões. Nós teríamos tido o livre-arbítrio para conseguir demonstrar aquilo que realmente a gente gostaria de fazer. Maravilha. E aí, tá gostando? muito E legal. você, curtiu? Muito esclarecedor. Caramba. E você Muito aí em casa, legal. como que tá aí? Tá gostando também? Cara, se vocês que estão aí assistindo, tá gostando, já curte aí esse nosso vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal. Vocês vão ativar as notificações também para receber aí sempre que tiver um vídeo novo, uma entrevista nova, um bate-papo legal. Você vê. Olha só, a gente já tá aqui chegando no final e passa muito rápido. Tem Passa tanta muito coisa que a gente rápido. tinha para falar aqui, velho. Né? Eu, pelo menos, tenho muita coisa aqui que gostaria de ter abordado, mas o tempo é curto e ele passa muito rápido. Passa Mas, cara, rápido, foi rápido, rápido. muito legal, muito construtivo. Cara, sensacional. Adorei essa entrevista Foi bom? aqui. Gostou mesmo? Nossa. Eu gostei, viu? Não, eu Gostou? gostei, mano. Tem muita coisa Muito aqui. legal. Eu vou, antes da gente finalizar aqui, vou pegar uma lembrancinha aqui, peraí. Obrigado. Essa daqui é do nosso parceiro ali, Arte A2, gráfica rápida e personalizados. Então a galera aí de casa que estiver precisando de algum material gráfico, entre em contato com eles, tá? Ó, Que legal. isso aqui é uma lembrancinha pra você. Pode abrir? Pode? Claro. Opa! Oh, Arte A2. Aí Pronto, sim. isso. Presente é sempre bom, né? Presente é sempre bom. Poxa, eu que gosto de tomar um Um café, café. um café, um chá. Amante do café? Pra onde Aí, que mostra? pode mostrar Aqui, ali, ó, ó. pra aquela.
informação, conexão, desenvolvimento e cultura. É isso aí, Elipa Connect. O Elipa Achei. Connect, que é mais uma produção do Achei no Elipa, né, cara? Caraca, obrigado, hein? Maravilha. Obrigado, Arte A2. Muito bom papo, hein, Fabi? Obrigada a você. Parabéns pela família. Ensinou muito aqui pra Ah, gente. que bastante. Quem isso. sabe numa outra oportunidade você venha para falar da liderança da mulher, entendeu? Sim, precisamos. É um ponto muito importante, muito Né, importante. que eu, como mulher, obviamente, eu tenho que puxar a sardinha, né, Sim, para as mulheres. Então, eu amo ver uma mulher empoderada, uma mulher em cargos de liderança. liderança, né? Cargos que, inclusive, antes era ocupado por homens. Hoje a gente vê muitas mulheres em cargos que era só ocupado por homens. Sim, Então, quando eu vejo isso, assim, eu fico extremamente feliz. isso é muito bom. E saiba que tem um aliado, né? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter Obrigado aceitado o pela nosso parceria. convite. E aí, para finalizar aqui, Roger, você pode falar com o pessoal de casa lá, passa suas redes sociais, fala Sim. como que eles conseguem entrar em Te contato com achar. você para fazer palestras. Pode ficar à Boa. vontade aí, cara. Ó, para me achar tá fácil. No TikTok e no Instagram é Roger Galdino, e o Galdino com 2 Os no final. E para achar no LinkedIn é Roger Galdino, normal. Então, só entrar, mandar mensagem, eu respondo tudo. Tenho postado bastante conteúdo, bastante vídeo. Sim, tá bem legal, Acho velho. que faz bem sentido a gente conseguir continuar com essa corrente do bem. Contem comigo aí. É isso aí, já segue lá então ele, tá? O conteúdo, igual ele falou, ele sempre tem postado muitas coisas relevantes lá e conteúdos atuais, né? Inclusive coisas que acontecem ali no cotidiano. Boa. Tempo real. Tempo real, o programa de ontem lá da Maria. Vocês Sim. conferem lá, vai lá no story, dá uma olhada lá. Não vou falar muito, não. Deixa na curiosidade. Fabi, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, conduzindo esse programa. Obrigada a Sentimos sua vocês pela falta. presença ilustre de vocês. Muito Roger, bom. obrigado pelo convite, ou pelo convite não, por ter aceitado o nosso convite. E com certeza você vai voltar aqui mais pra frente aí, porque tem conta muita comigo. coisa ainda pra gente conversar aí, certo? Conta comigo. Precisou, só chamar. Opa, mano, e ficamos aí à disposição. Seus trabalhos sociais que você for fazer, quiser Sim, divulgar pode deixar. pela nossa página Achei no Elipa, fica à vontade, pode mandar lá, a gente te ajuda aí a estar divulgando aí também, Maravilha. certo? Obrigado vocês. Obrigado, Fabi, Ozzy. obrigado aí Valeu. toda a equipe aí, valeu. Obrigada, Obrigado. pessoal. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.